Oi, concurseiros, oi, concurseiras, estamos aqui mais uma vez para repassar para vocês algumas informações sobre um assunto bem importante que envolve concursos públicos. A alteração de escolaridade para o cargo de técnico judiciário, que já se tornou lei no último dia 10 de janeiro de 2023, mas algumas tramitações aí vêm gerando bastante polêmica e sobre isso eu vou conversar hoje com a coordenadora da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário e Ministério Público da União, Fernanda. Muito bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço, Letícia, a oportunidade de falar sobre esse assunto que a gente sabe que é polêmico, né? Sim. Fernanda, já de início eu queria perguntar para você como é que está a tramitação em relação àquela ADI que prevê aí, né, essa possibilidade de revogação desse nível superior para técnico judiciário. O relator da ADI é o ministro Edson Fachin e ele notificou a Câmara e o Senado para se manifestarem sobre a decisão de aprovação, né, da emenda que gerou o nível superior. As duas casas legislativas se manifestaram, fizeram uma manifestação, aliás, bem embasada pela constitucionalidade da medida, né, do INSS. A gente percebe aí que tem nomes de peso envolvidos nessa possibilidade de revogação. O Fachin, por exemplo, ele é super reconhecido. Você acredita que tem essa possibilidade de voltar a ser exigido apenas em nível médio para técnico judiciário? Essa possibilidade, eu vou dizer que ela existe porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando e vai depender do que o STF decidir, né? Só que, na minha opinião, está caminhando pela manutenção. As manifestações da Câmara e do Senado foram bem fortes e eu acredito que isso não tem muito jeito, é uma tendência, né? O INSS ele foi uma luta dos técnicos judiciários durante muitos anos porque eles não realizam mais atividades de nível médio já há bastante tempo. Então foi uma medida para valorizar o cargo e adequar à realidade atual, de modernização inclusive, o que eles realizam de fato hoje em dia no dia a dia. E fora isso, existe uma tendência mesmo de extinção desse cargo. Isso porque não existe mais atividade de nível médio para ser realizada por servidores. Essas atividades, no geral, já foram terceirizadas, assim como as de ensino fundamental, que é o primeiro cargo já a ser extinto, foi o auxiliar judiciário, e agora o de técnico está caminhando para a mesma coisa, por isso a medida de passar a exigir nível superior nos concursos, porque seria ou isso ou o cargo certamente caminharia para a extinção. Muitas pessoas entendem que a alteração vai valer apenas para o requisito de entrada, mas a remuneração do técnico judiciário ela também vai ser reajustada com essa exigência de nível superior ou vai ser mantido o mesmo salário que é? Não tem nenhuma vinculação, não tem nada a ver. Muita gente acha que os técnicos vão passar a ganhar o mesmo que analista, isso não procede. A única alteração foi a exigência de nível superior nos concursos públicos daqui para frente. Os técnicos que estão vão continuar da mesma maneira, os que vão entrar vão ganhar o mesmo salário, a mesma tabela remuneratória dos técnicos que já estão. Então não existe, não é essa possibilidade dos técnicos ganharem o mesmo salário que o analista. Isso não está posto, isso é o que as pessoas acham, mas é um equívoco. Existe sim uma luta para diminuir o fosso salarial entre técnicos e analistas, que é um problema realmente a ser enfrentado pela categoria que não tem justificativa, principalmente quando a gente percebe que os técnicos fazem exatamente a mesma coisa que os analistas. Mas isso é uma luta que independe do nível superior. A luta para diminuir o fosso, não é para equiparar as tabelas, é para diminuir o fosso salarial e que pode passar por uma sobreposição de tabelas, não equiparação, entendeu? Mas é uma luta que a gente precisa travar, precisa enfrentar e que não tem nada a ver com o nível superior. Você falou que essa regra vai começar a valer a partir de agora. E a gente tem um edital que é o maior edital que a gente está aguardando há bastante tempo, que é o edital para o TSE unificado. E tem um rumor aí de que vão sair 2 editais de concurso público, um para técnico e um para analista, possivelmente por conta dessa possibilidade da não ou derrubada dessa lei que prevê nível superior para técnico. Quais são as informações que a gente sabe que a FENAJUF teve uma reunião recentemente, né, com o representante do TSE, e eu quero saber como é que está isso internamente. Nós tivemos uma reunião com o diretor-geral do TSE e ele confirmou que tem a minuta, né, de 2 editais, justamente por causa dessa questão da ADI. Até não se sabe se vai haver uma decisão antes, depois, então realmente tem 2 editais, por causa dessa possibilidade.
Mas é isso, para mais informações é preciso realmente ver com o TSE. Mas eles estão sendo precavidos em relação a essa questão, né? A intenção deles é que o concurso saia esse ano, que comecem a chamar esse ano já, né? É importante você falar isso, porque também é uma informação que a gente estava sabendo por alto. Eles tinham comentado que queria que o edital saísse em agosto, mas por conta dessa possibilidade de serem 2 editais, a gente até pensou que fosse ser postergado para 2024. Teve até uma suspensão de nomeações na Justiça Eleitoral, e a gente também, por isso, pensou que fosse uma medida para não realizar concurso em 2023. Ou isso não tem relação? Não, na verdade, sim, existe essa questão de nomeações, ela ficou muito conturbada por causa do teto de gastos, quando ele foi implementado. Só que existem essas portarias, que, na verdade, o que está acontecendo é que o TSE, de tempos em tempos, ele libera uma portaria dizendo quantos servidores cada tribunal pode nomear. Quem tem concurso vigente ainda, né? Como o TRE do Rio de Janeiro, que está acabando agora, o prazo do último curso foi de 6 anos por causa da pandemia. Mas está acabando agora. Então, ele sempre, de tempos em tempos, ele libera a portaria dizendo quantos cargos cada TRE pode prover. Então, na verdade, essa suspensão ela já vem desde dessa época, pelo que eu me lembro, do teto de gastos, e que o provimento está sendo gradativo por causa disso, entendeu? Mas não há uma relação com esse problema, né, da ADI, do INSS, não tem uma relação com relação a isso. E nessa reunião, o que a gente sabe é que a intenção do TSE, não sei se eles vão conseguir e nem se podem mudar, né? Mas naquele momento eles falaram que a intenção era fazer o concurso esse ano e começar a nomear esse ano ainda, que o quadro é bem deficitário, né? Excelente. E essa reunião foi semana passada, então foi uma reunião recente. Ótimo. Você comentou que em relação a essa alteração de escolaridade, mudaria muito, mudaria não, né? Consolidaria as atribuições do cargo de técnico com a de analista. Teria alguma outra alteração prática para quem é servidor, além dessas atribuições, com alteração de escolaridade? Não, na verdade, a questão das atribuições ela está sendo discutida no Fórum de Carreira do CNJ, para realizar uma reformulação das carreiras mesmo, até para adequar as atribuições em conformidade com essas alterações que estão sendo realizadas. Então, na verdade, não é porque o INSS foi implementado que automaticamente vai ter uma mudança, não. Está sendo discutido, a FENAJUF faz parte do Fórum de Carreira do CNJ e está sendo discutida toda essa reformulação das carreiras, né? Então, Fernanda, como você mesmo comentou, essa alteração de escolaridade é uma tendência. Já chegou no judiciário e a gente tem também agora no MPU. O próprio Aras defende essa alteração de escolaridade. Eu queria saber como é que está essa tramitação, se você puder repassar para a gente. Na verdade, o Aras concordou, acatou os argumentos, né, da FENAJUF, da deputada Érica Cocai, que é quem apresentou as emendas, né? E um projeto de iniciativa do próprio MPU está tramitando na Câmara com as emendas para estabelecer o nível superior também para o MPU. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados com as emendas e foi aprovado agora há pouco, a notícia fresquíssima, agora há pouco na CCJ do Senado, só que no Senado ainda vai passar pelo plenário. Então está tramitando e a tendência é que seja aprovado e com a concordância do próprio Augusto Aras, que é o procurador, né? Então a possibilidade desse nível superior ser realmente válido para o próximo concurso é quase 100%. Eu acredito que sim, porque só falta aprovar no Senado e já foi aprovado na CCJ, que é uma das comissões mais importantes, com a previsão do nível superior. Então, pessoal, notícia fresca, a CCJ já aprovou o nível superior para o técnico do MPU, e para vocês ficarem por dentro, tem um concurso já previsto para o MPU, segundo o próprio Aras, a previsão era de que fosse agora em 2023, mas assim, são informações que ainda estão meio nebulosas, por assim dizer, porque tem a previsão também da transformação de cargos, de técnicos da área de segurança, então está caminhando, mas a tendência é de que o próximo concurso já venha com a exigência de nível superior, diferentemente da Justiça Eleitoral, que ainda está nesse imbróglio, né, dessa possibilidade de ADI e tudo mais. O MPU já é mais confirmado de que venha com nível superior, né, Fernanda? Pode ser que tenha ações contra também, como teve no nosso, porque o nível superior no judiciário já é lei, só que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade.
Não sei no MPU se vão tentar a mesma coisa. O jeito é aguardar os próximos capítulos, mas você que tem interesse no concurso, já fique aí, né, atento e se preparando para essa possibilidade da exigência de nível superior. A Fernanda, ela é inclusive servidora da Justiça Eleitoral, né? Fernanda, você é técnica da Justiça Eleitoral. Sim. E como é que está, assim, essa possibilidade de alteração de escolaridade internamente na Justiça Eleitoral? O pessoal está vendo com bons olhos. Você, como técnica, tem uma visão, assim, ainda muito melhor da gente que está aqui de fora acompanhando essas informações por meio de redes sociais, porque é o que a gente tem, né? Como é que está isso internamente? Internamente, os técnicos ficaram felizes porque é uma luta histórica, né? É uma luta de 15 anos. Essa luta não começou ontem, né? Já é uma luta antiga e para os técnicos foi uma grande vitória, uma grande conquista. Então, ficaram muito felizes. Muitos analistas também concordam, até porque percebem no dia a dia a discrepância que é, né, assim, os técnicos em desvio de função realizando atividades de analistas. Muitos analistas concordam, mas como vivemos em uma democracia, tem alguns que não concordam. Então, também faz parte, né? Não existe uma unanimidade em nada, mas a aceitação é muito boa. Faz parte, e é isso mesmo. Como você mesmo já falou pra gente, técnico, mesmo com essa alteração de escolaridade, quem já é técnico vai continuar como um cargo de nível médio lá dentro da Justiça Eleitoral e não vai ter um acréscimo de salário. Então, assim, no seu caso, por exemplo, você já comentou comigo que está aí visando um cargo de analista. Para quem está lá dentro, a regra é a mesma. Sim, gente, pois é, exatamente. A prova de que não existe isso, de que vai haver uma equiparação salarial, eu, por exemplo, pretendo fazer o concurso para analista, porque o caminho é esse. Se você quer ganhar como um analista, você faz um concurso para analista. Não existe equiparação salarial. Isso é um argumento de quem não acompanha o que está acontecendo ou de quem quer tumultuar o processo. É isso aí, excelente. E Fernanda, já para a gente encerrar aqui, aproveitando você como servidora, uma pessoa que já está dentro da Justiça Eleitoral, a gente sabe que esse concurso do TSE unificado vai ser ou já é um dos maiores concursos que a gente tem. Eu queria que você deixasse um recado para quem está estudando, para quem está se preparando, seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista. Como é que o pessoal que está do outro lado da câmera pode lidar aí com essa ansiedade, não só sobre essa possibilidade de alteração de escolaridade, mas em relação também à carreira dentro da Justiça Eleitoral? Eu acho que eu já cheguei a falar que eu já tive, né, desse lado estudando, já tive muito ansiosa também. E pelo menos para mim, na época, o que me acalmava a minha ansiedade era conversar com outros colegas que estavam no mesmo barco que eu, porque um apoia o outro, um ajuda o outro, estudar junto, ou depois que tem o concurso que passa, que fica uma eternidade para começarem a chamar também, um apoiando o outro. Enfim, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um sabe a melhor forma de enfrentar os seus desafios. E esse é, sim, um grande desafio, é um grande desafio. Um concurso público não é fácil, né? A gente tem que se dedicar e muitas vezes a gente tem que trabalhar, conciliar família, filhos, né? Trabalho com os estudos. Então exige um esforço muito grande, sim, muitas vezes perdendo horas de sono para estudar. Mas eu acho que vale a pena, porque no final, quando a gente recebe o resultado, e muita gente vai receber, o meu concurso, ele foi como esse. O meu concurso foi de 2007, também foi unificado, o TSE com vários TREs participando, foi igualzinho a esse. Então foi um concurso para o Brasil inteiro. Então era muita gente fazendo esse concurso, muita gente. Na fila da padaria, quase a fila inteira estava fazendo concurso na época. Então tem que haver uma dedicação, sim, para conseguir alcançar o resultado. E aí cada um consegue identificar o que melhor se adequa à sua realidade, né? Também não adianta ficar fazendo alguma coisa só porque alguém disse que é para fazer. Você encontra o seu caminho para conseguir alcançar esse objetivo. Você fez o concurso unificado e você demorou muito tempo para ser chamada, porque o medo desse concurso unificado do pessoal, a maioria, é o medo de ser chamado, porque é um concurso nacional. E como você mesmo falou, todo mundo quer fazer. Mas é nacional, assim, o concurso em si, mas ele é regionalizado. Uhum. Você se inscreve para o TRE-X, no caso eu me inscrevi para o TRE do Rio de Janeiro e tal. Eu não demorei muito a ser chamada porque eu passei dentro do número de vagas, né, que na época era bastante, foram bastante vagas previstas no edital.
mas ele acabou demorando porque houve um imbróglio no concurso na época, teve liminar, suspendendo aquelas confusões Que só de concurseiro concurso. passa, né? E aí acabou que demoraram 8 meses para começar a chamar, mas foi só por isso. E aí nesses 8 meses estava todo mundo nervoso, aflito, se apoiando um ao outro. Acho que o caminho é sempre apoiar um ao outro. Excelente. Juntos é sempre melhor. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação, por compartilhar com a gente não só a sua visão como coordenadora da FENAJUF, mas também como servidora e concurseira, que toda dica é sempre muito válida e muito bem-vinda. E muito obrigada de verdade. Eu que agradeço de novo, Letícia, a oportunidade. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui o encontro com a Fernanda. Vocês já estão aí por dentro de como é que está caminhando essa alteração de escolaridade para técnico judiciário. O edital para o TSE está vindo aí com alteração de escolaridade ou não. Fernanda comentou com a gente essa possibilidade aí dos 2 editais, um para técnico, outro para analista. A intenção é que o edital saia esse ano. Você tem o dever, a missão de se preparar antecipadamente para que não tenha surpresas na hora que o edital estiver aí na praça. E para você se manter muito bem informado, você pode nos acompanhar aqui nesse mesmo canal, no nosso blog e também através das nossas redes sociais. E eu aguardo vocês aí no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até mais!